dia, internauta! Estamos online para apresentar a você, aí do outro lado da telinha, sempre conectado, a primeira edição do programa Perro Louco. Curiosos para saber o que é perro louco? Pois bem, aí vai a explicação. Perro é o correspondente espanhol do português cachorro doido. A palavra doido está sendo empregada como adjetivo de cachorro, assim como louco é um adjetivo da palavra perro. Como adjetivo, a palavra doido pode significar tanto falta de juízo, insensatez e imprudência, quanto encantado, entusiasmado, satisfeito e apaixonado. Fiquemos com essa última significação. Já a palavra cachorro pode representar tanto uma metáfora para designar o caráter canastrão e ordinário de certos indivíduos do sexo masculino, como também pode representar um substantivo, o correspondente masculino do feminino cadela. O cachorro, também conhecido pela alcunha de cão, é um mamífero canídeo e talvez o mais antigo animal doméstico. Ele tem acompanhado os seres humanos em quase toda a sua trajetória histórica e, por isso, tem muito a contar de nós mesmos e de nossa cultura diversificada. O cachorro é um dos poucos símbolos com significado comum e mesmo papel em várias culturas. Seu nome varia, ora ele é Anubis, ora perro, ora cão. Já assumiu tantos personagens quanto pôde, mas todos representavam grandes guardiões e fiéis condutores. Em algumas culturas e épocas, acreditou-se que o cão era o responsável por guardar a alma e conduzir com segurança até seu julgamento. No caso de Anubis, ele colocava seu coração na balança como defesa da alma que guardava. Incas matavam cães vermelhos a fim de que conduzissem seus mortos até o outro lado da vida. Sem mencionar o conceito comum de o cão ser reconhecido em diversas culturas como o melhor amigo do homem, que deve ser consenso entre muitos de nós. Cão doido, perro louco, por que a tradução para o espanhol? Bem, vejam só, o espanhol, ou língua castelhana, é o nome dado à língua derivada do latim, originária da Espanha e que hoje é o idioma mais falado das Américas. Junto com o inglês, é o idioma ocidental que possui mais falantes. Ele, juntamente com outros idiomas, como o francês e o português, formam um conjunto de países que constitui o continente latino-americano. Este é formado por uma cultura bastante diversificada e povos bastante distintos, os latino-americanos. Agora, deixando um pouco de lado esses devaneios etnográficos acerca do nome perro louco, mas considerando as significações da América Latina, vamos passar para um outro assunto, o cinema. Vamos chamar agora um convidado muito especial para falar um pouco sobre cinema e identidade latino-americana. Ele é professor da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás, mestre pela Universidade de São Paulo e doutor também pela PUC de São Paulo. Navegadores e navegadoras, apresento a vocês o nosso convidado especial de hoje, professor Lisandro Nogueira. Bom dia, Lisandro. Bom dia, é um prazer enorme estar com vocês aqui na Magnífica, falando neste momento e para falar sobre cinema, que é um assunto que eu gosto muito, como em sala de aula ou fora da sala de aula. E aqui eu me sinto ainda muito mais à vontade. Então, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre o cinema, sua experiência com o cinema brasileiro e um pouco dos seus conhecimentos e estudos acerca do cinema latino-americano. O cinema brasileiro, e assim como o cinema latino-americano, são os veículos de comunicação que realmente colocam o dedo na ferida. A televisão latino-americana é uma televisão, de uma maneira geral, muito comprometida com o Estado, com os governos daquele momento, em função dos canais publicitários. Então é o cinema o veículo na América Latina, desde os anos 30, que consegue problematizar, refletir as questões mais urgentes do povo latino-americano. Então nós temos um cinema brasileiro nessa esfera importantíssima. O cinema cubano
pós-revolução de Fidel também muito importante, o cinema argentino muito importante, e o que é mais curioso no cinema latino-americano é que é um cinema que consegue ao mesmo tempo fazer um alto nível de melodrama e com alto nível de melodrama discutir as questões, ou fazer um cinema de arte de alto nível como o cinema argentino, venezuelano, brasileiro sempre fizeram, apesar de pouco visto. Alguma sugestão de filme, leitura? Nossa, leitura, muitas leituras, mas de filme, nós temos um cineasta cubano, que é o Tomás Gutiérrez, que vocês devem ter uma aproximação com esse cineasta. O Tomás Gutiérrez, ele escreveu um livro que tem aqui na UFG, nas duas bibliotecas, chama Dialética do Espectador. É um livro que todo aluno interessado em cinema latino-americano deve ler. E também assistir hoje, que é possível através da internet, da rede, é possível baixar vários filmes latino-americanos, filmes realizados ainda nos anos 40. Então, um site muito importante que os alunos podem utilizar é o cinemalatinoamerica.com.br. Então vocês vão ter lá desde os filmes do Glauber Rocha aos filmes importantes feitos em Cuba, na Venezuela e na Argentina e no Chile, desde os anos 40. Obviamente que sem legenda em português, mas com espanhol que qualquer português entende, e se procurar entender, entende ainda melhor, vendo e ouvindo. Então é um cinema realmente muito importante e hoje disponível, que nós não conhecemos. A gente conhece muito cinema americano, que muitas das vezes cansa demais, nós temos o olhar domesticado, eu canso de dizer isso para vocês nas aulas, e o cinema americano, ele hoje, por exemplo, eu vou comentar um filme na televisão, um filme bonito, bem fotografado, bem feito, mas que não me empolga nem um pouco, não me empolga realmente. É uma escritora importante, mas é um cinema muito enquadrado, muito padronizado. Então nós temos que conhecer melhor o cinema latino-americano, porque ele tem grandes obras e grandes melodramas. Eu falo muito de melodrama, muitas vezes falo de melodrama no sentido pejorativo mal, mas o melodrama tem melodramas de alto nível. E na América Latina, os cubanos, os argentinos sempre fizeram bons melodramas e péssimos melodramas também. Ok, Lisandro, muito obrigado pela participação. Prazer enorme estar aqui. Eu estou vendo aqui o trabalho de vocês, que é um trabalho magnífico, um trabalho realmente de gente que gosta muito do movimento. Espero que, paralelo ao movimento, vocês gostem também da reflexão e na próxima semana, depois de toda essa movimentação, vocês voltem aos estudos, aos livros, que além da movimentação há também a necessidade da reflexão. Vocês são bons alunos a priori, e a priori eu digo que vocês devem cada vez ser melhores, já que são bons. Muito obrigado, magnífica, e você, Luciana, na entrevista, e toda a equipe, e o professor, e os visitantes, e os alunos. Um abraço.